dançar. Eu sou livre, eu posso gritar. Eu sou livre, eu posso pular, pular. Pisar na cabeça do inimigo e declarar: sou mais que vencedor. Pisar na cabeça do inimigo e declarar: sou mais que vencedor. Pisar na cabeça do inimigo e declarar: sou mais que vencedor. Pisar na cabeça do inimigo e declarar: sou mais que vencedor. Glória a Deus! Aleluia! Como é gostoso te louvar, Senhor. Como é bom, Senhor, estar em tua presença. Colocar um violão sem músico na minha mão é um perigo. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, vocês sabem, né? Que não se abalam, mas permanece para sempre. E como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é o Rei dos povos. Carece diante dele a terra, dobra os joelhos e dão as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é o Rei dos povos. Diz aí, sem Jesus não dá, não dá. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. E como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é o Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobra os joelhos e dão as mãos. Por quê? Oh, não dá, sem Jesus não dá, 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 sem Jesus não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá. Mais uma vez, não dá, sem Jesus não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá. Diga, vai voltar, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar para nos buscar, Ele vai voltar, Ele vai voltar. Vai voltar, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar para nos buscar. Ele vai voltar, Ele vai voltar, Ele vai voltar.
Acontece, às vezes você está com a melodia na cabeça, mas não lembra da letra da música. Acontece. Então vamos mudar, amém. Aí desculpa que a gente fale assim, não era essa que Deus queria ouvir. Aleluia, nem essa aqui, ó. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Diga, coroamos. Consagramos todo nosso ser a Ti. Só a igreja, o único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Agora só as irmãs, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Diga, coroamos. A Ti, ó Rei Jesus, coroamos. A Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, Senhor. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Seus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Todos juntos agora, coroamos. A Ti, ó Rei Jesus, coroamos. A Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Vamos fazer essa oração aqui juntos, ó. Render a Ti adoração e derramar meu ser. É o que meu coração
dizer, estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Oh, diga, leva-me além, leva-me, Senhor, leva-me além. A um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me, Senhor, leva-me além. Que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder, mais do teu poder, mais do teu poder. Vamos orar mais uma vez em forma de canção, assim, ó. Renova-me, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Diga pra ele, põe em mim teu coração. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Diga mais uma vez, só as irmãs, renova-me. Porque tudo que há, diga pra ele. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! O Espírito de Deus está aqui. Oh,
trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e favor. Diga mais uma vez: o Espírito de Deus, o Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de almas são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pai, eu quero contemplar sua glória e majestade. Pai, eu quero te adorar em espírito, em verdade, não apenas nos átrios ou no santo lugar. Pai, eu quero te entronizar entre os querubins. Leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, o eterno sumo sacerdote. Leva-me à sala do trono. Diga: para te adorar, Senhor. Para te adorar, Senhor. Leva-me. Leva-me à sala do trono, pra te adorar, Senhor, pra te adorar, Senhor, pra te adorar, Senhor. Aleluia! Não existe, querido, música nova, música antiga. O que existe são adoradores que adoram ao Pai em espírito e em verdade. Aleluia! Glória a Deus! Eu amo esse louvor, eu só posso cantar ele assim com o violão. Se existe um lugar onde eu possa estar pra ficar perto de ti, me diga. Se há algo a fazer que me leve além
onde eu possa estar, pra ficar perto de ti. Me diga se há algo a fazer que me leve além. Eu farei só para ter mais do teu amor. Estou enfermo de amor, amado meu. Estou aqui, meu amor, te esperando com saudades no jardim. Vem pra mim, pois me arrebataste o coração, amado meu, amado meu. Estou enfermo, amor, amado meu. Estou aqui, meu amor, te esperando com saudades no jardim. Vem pra mim, pois me arrebataste o coração, amado meu. Oh, amado, amado meu. Eu estou apaixonado, eu estou desesperado. Preciso de ti, Senhor. Preciso de ti, Senhor. Eu estou desesperado. Preciso de ti, Senhor. Preciso de ti, Senhor. Oh, vem me encontrar, vem me encontrar. Eu estou enfermo de amor. Só igreja, vem pra mim, pois me arrebataste o coração, amado meu. Amado meu, meu amado. Oh. Tu és o nosso amor maior, Senhor. Tu és o amado das nossas almas. O salmista diz: para onde eu irei? Se eu tomar as asas da alva e subir ao mais alto possível, eu te encontrarei. Se eu descer ao mais profundo dos mares, ali a tua mão me guiará, e a tua destra nos sustentará. Nós somos apaixonados por Ele, queridos. Nós estamos enfermos de amor. Estou enfermo de amor, amado meu. Estou aqui, meu amor, te esperando com saudades no jardim. Vem pra mim, pois me arrebataste o coração,
amado meu. Amado meu. Quantos são apaixonados por Ele aqui? Digam glória a Deus e deem um forte aplauso ao Senhor. Aleluia. O Pai me adotou, teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Diga mais uma vez, o Pai me adotou. Eu era órfão, hoje sou filho. Antes de cantar a música toda, vamos gritar bem alto: não sou mais órfão. Não sou mais órfão. Agora filho sou. Não sou mais órfão. O Pai me adotou. Não sou mais órfão. Agora filho sou. Não sou mais órfão. O Pai me adotou. O Pai me adotou. Contudo aos que receberam e aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem os meus filhos. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito. O que somos? Que somos os teus filhos. Que somos os teus filhos. Oh, que somos os teus filhos. Que somos os teus filhos. A igreja apaixonada, filha de Deus. O Pai
Só quem é filho de Deus, dê um forte aplauso a Ele. Aleluia, mais forte. Aleluia. Devemos assentar, meus queridos. Só faltou uma, Deus enviou. Ih, rapaz. Filha, me ajuda. Não sai assim sem me ajudar. Você está no mundo para isso. Glória a Deus, meus irmãos. Amém. Que bom que você está aqui. Que bom que você não viajou, não deixou a gente sozinho. Glória a Deus. Falei, poxa vida, chegar na igreja lá vai estar eu, os diáconos, mais uns 6 irmãos. Mas glória a Deus que vocês estão tudo duro. E se está com dinheiro, ó, tamo junto. Mas uma hora Deus vai mudar esse negócio. Mas quem vai estar aqui na igreja? Estou brincando. Mas eu queria estar viajando de verdade. Mas está ótimo estar aqui, que fique bem claro isso, né? Mesmo porque não tem outro melhor lugar para se estar do que a casa do Senhor. Amém, meus irmãos? Vamos àquela parte boa do culto, os anúncios. Aleluia. Terça-feira, 19h30, culto da família. Você é o nosso convidado. Venha, traga toda a sua família. Pastor Ney... É Pastor Ney? Pastor Ney vai estar pregando para a gente na terça-feira. E vai ser uma grande bênção. Na quarta pela manhã, às 8 da manhã, tem o Bom Dia Espírito Santo, que tem sido uma bênção aí, o tempo de oração, de consagração, que as irmãs aqui da igreja dirigem, mas você é convidado a estar também junto com as irmãs. Na quinta-feira, às 19h30, nós temos uma temática, andando por fé e não por vista. Andando por fé e não por vista. Quinta-feira agora eu preguei. Foi? Eu sou assim, uma benção. Eu preguei quinta-feira agora e o culto foi uma benção. Então venha, que eu tenho certeza que na próxima quinta tem uma palavra de Deus para a sua vida, andando por fé e não por vista. Amém, irmãos? Domingo pela manhã, 8h30, tem a EBD, junto aí com o pastor Ney, dando aula para a gente. É uma benção a nossa escola bíblica. Após o nosso culto da manhã, após a escola bíblica ter o nosso culto da manhã, o tema é reaviva o dom que há em ti. Esse é um conselho que Paulo deu a Timóteo, e semana que vem vai ter um varão aí pregando, e vai ser uma grande bênção para nossas vidas. E à noite, esse nosso culto que estamos participando, culto de louvor e adoração, às 18 horas, eu creio que os irmãos mais abastados que nós já terão voltado e estaremos todos juntos, amém? A gente fala assim, gente, mas às vezes vai viajar e está durinho, come macarrão com salsicha 3 dias, então fica com inveja de ninguém, não. Tomara que eles não estejam vendo. Mas é verdade que você já fez muito isso. Na sexta-feira, irmãos, às 18h30 tem culto de mulheres. Tema, mulher, Deus te chamou para coisas maiores. Sexta-feira, às 18h30, no dia 19, a próxima sexta, o culto, Deus te chamou para coisas maiores, o tema, culto das mulheres. No sábado tem culto de homens, a partir das 15 horas. Então, os homens da igreja estejam aqui, com os irmãos que têm liderado esse trabalho. Com certeza o pastor vai estar junto aí também. Então, o tema é esse: o que temos produzido no reino de Deus. A pergunta é forte. Esteja você, homem, aqui, às 15 horas. Aí, na sexta-feira... está nessa ordem. Sexta-feira, dia 26, lá na frente, ok. Sexta-feira, dia 26, culto de casais. Então, esteja conosco. Vai ser uma bênção também o nosso culto de casais. É toda a última sexta-feira de cada mês, às 19h30, o culto de casais. Aí, lá no outro domingo, lá na frente, no dia 28, nós vamos ter o nosso culto de domingo à noite, culto de louvor e adoração, e vai estar pregando. Ai, meu irmão, se fosse você, não faltava. O homem tem, hein? Esse tem como o pessoal diz, esse tem a senha. Vai estar conosco o mestre da palavra. Tem gente que prega,
tem gente que ensina e tem gente que é mestre. Esse moço aqui é mestre da palavra. Pastor Bruno Albino, ele é lá da Assembleia de Deus da Zona Sul, um amigo meu de muitos anos. Na verdade, esses três primeiros domingos, né, esses 3 últimos domingos, de janeiro, fevereiro e março, eu fiz uma panelinha danada, eu só chamei meus amigos de escola, entendeu? O pastor ele falou, pastor, arruma 3 pregadores para esses finais de mês aí. Então, eu arrumei 3 amigos meus de escola, os 5 amigos de escola que eu tinha, gente, os mais perturbados, inclusive eu, os 5 são pastores, olha, deu muita história, né? Como o Henrique falou aqui, tem uma diretora que falou, vocês 2 vão morrer cheios de tiro, vocês vão ser traficantes, a polícia vai matar vocês. Aí eu todo errado, falei, está repreendido em nome de Jesus, mas os céus ouviu, eu estou aqui, não morri, glória a Deus. Então vai estar o Bruno Albino, um amigão nosso, bênção pura. Dia 3, de 3 a 5 de dezembro, encontro de casais em Búzios. Quer falar, Reis? Você gosta de falar, que eu sei. Dá uma palavra, Rogerão, depois fala. A paz do Senhor, igreja, amém? Então, eu sei que você está cheio de dinheiro, você pode investir na sua família e no seu casamento. A gente, às vezes, investe tempo e dinheiro nos nossos filhos, nada errado nisso, né? Em faculdade, em várias outras coisas, mas, às vezes, você não investe dinheiro na sua família, na sua esposa, no seu casamento. Então, você tem a oportunidade de investir dinheiro no seu casamento. Dia 3, 4 e 5, nós estaremos em Búzios, né? Lá no encontro de casais maravilhoso, num lugar maravilhoso, são 240 metros de piscina que desemboca no mar. Coisa de crente, coisa boa, né? Então, você me procura no final do culto. Você que já deu o nome, por favor, me procura também para poder estar acertando, que eu preciso dar um dinheirinho lá no hotel que eles estão me exigindo. Então, você que já deu o nome, me procura. A gente está fazendo transferência bancária para direto da conta da igreja também. Não precisa me pagar em dinheiro. A gente faz uma transferência, tá? Por enquanto, não tem Pix a igreja ainda, tem que ver isso com o pastor, né? E está passando um vídeo aqui, esse lugar aí, ó, maravilhoso, ó. É isso, gente. Então, nos procure no final do culto. Eu, o Leomil aqui também, pode dar o nome, tá bom? Nos procure, que vai ser bênção de Deus para a sua vida. Obrigado. Esse é o leão, né? Boa noite, igreja. Tudo bem com vocês? Amém? Eu falo para o Reis que ele tem um potencial para ser Noé na peça, cara, mas ele... Deixa eu falar para vocês, a gente está aqui com o Campamento Jovem e a gente está já passando os carnês para você adquirir, para você levar aquele jovem que está na tua casa. Então, o nosso acampamento está sendo dividido em 7 vezes, de 50. E, graças a Deus, nós já conseguimos dar o sinal do sítio lá. E adquirimos lá a reserva da data. Isso foi muito importante. E foram... o Leomil esteve lá com o Felipe, com outras pessoas, com Brizola lá para dar uma olhada no sítio, e validou o sítio para a gente fazer o acampamento jovem.
A gente tem esse compromisso do acampamento jovem. O acampamento jovem sempre foi um marco aqui, né? Entre os jovens. A gente tem, hoje a gente estava até conversando com o pastor Ney, como é difícil a gente estar reunindo jovens para estar cultuando a Deus, para eles estarem aqui dentro da igreja, é uma coisa muito difícil. Na época do pastor já devia ser difícil, ele teve um ministério muito bem sucedido, mas eu falo para você que essa época que a gente está vivendo é ainda mais difícil. Então, a gente sempre diz que o pai é um parceiro nosso. O pai e a mãe, né? Então, a gente trabalha junto com a família. Então, a gente faz o trabalho aqui e pede para que vocês possam fazer o trabalho dentro da casa de vocês, para que eles possam estar com a gente, para que seja interessante eles estarem aqui. Às vezes, quando meu filho está correndo pela igreja, eu fico falando assim, os obreiros que tem que dar puxão de orelha nele, mas eu fico falando assim para minha esposa, não, deixa que é o quintal dele, a igreja tem que ser o quintal dele. Ele tem que correr aqui mesmo, ele não pode ficar brincando, ele tem que estar aqui dentro, se sentir à vontade, se sentir em casa aqui nesse lugar, né? E a gente pensa dessa forma. E o que a gente pede para vocês é que a gente tenha um grande compromisso. Qual, Rogério? Que desse ano a gente possa fazer coisas maravilhosas aqui dentro dessa igreja. Isso não é um compromisso só do pastor Ney, pastor Romildo, dos diáconos, dos obreiros. Eu entendo que isso aqui é um compromisso da igreja como comunidade, da gente se empenhar para a gente fazer algo tremendo aqui, daqui sair jovens que vai passar em provas, igual vem acontecendo, que vai formar a sua vida, a sua carreira, que possam ser homens e mulheres de Deus. E a gente está com esse compromisso, e a gente está com acampamento jovem. Nada é feito de graça, tudo é cobrado um dinheiro. Então, a gente precisa que você venha fazer esse investimento, como falou o Reis aqui. É um investimento que o pai que investe no filho, o filho não tem como investir na vida dele por enquanto. Então, o pai, ele decide, ou eu invisto nisso, ou eu invisto naquilo. Então, a gente coloca as ferramentas para você investir, e essa é uma delas. Acampamento Jovem vão ser no dia 12, 13, 14 e 15 de novembro. Se você achar que isso aqui é um bom investimento para que o seu filho esteja, eu te convido a conversar com a gente, e a gente vai estar te explicando como é que vai ser esse evento. Amém? Beleza, gente, obrigado pela oportunidade. Amém, meus irmãos? Vamos fazer, irmãos? Não, vamos fazer não. Apresentar as pessoas que nos visitam nessa noite. A nossa irmã Cláudia dos Santos Fonseca. Onde está, Cláudia? Fica de pé, Cláudia, por gentileza. E também o João da Fonseca. O seu João está ali também, um casal simpático. Queridos, vamos aplaudir ao Senhor pela vida dos nossos visitantes. Amém? Sejam muito bem-vindos a essa casa. Que Deus abençoe vocês, tá? Recebam o abraço caloroso aí do nosso pastor Ney Teodoro, que hoje está na congregação que nós temos em São Mateus, ministrando lá, mas nos deixou aqui para poder receber vocês bem, amém? Deus abençoe, ok? Pode sentar, muito obrigado pela visita de vocês. Agora sim, meus amados, vamos fazer o nosso ofertório. Eu já separei a minha oferta, você ainda tem um tempinho para pegar o envelope aí à sua frente, ou você que está nas primeiras cadeiras, tem um envelope atrás de você, e você separe uma oferta. A gente sempre diz aqui que não é o momento de pedir dinheiro a ninguém, é porque, verdadeiramente, como todo mundo diz, Deus não precisa de R$1 nosso. Quem precisa somos nós. Somos nós que sentamos na cadeira, somos nós que desfrutamos do ar, somos nós que usufruímos das estruturas da igreja. Então, oferta e dízimo é para a manutenção dessa casa e para continuar investindo no reino de Deus. Então, se você tem essa consciência, faça isso nessa noite. Pega o envelope e põe aí uma oferta de gratidão ao Senhor e vamos orar nesse momento para que o Senhor possa estar abençoando todas as suas ofertas. Amém? Se coloque de pé, você que pegou a sua oferta, em nome de Jesus.
Amém. Meus irmãos, é seu, Reis. É seu, né? Nós vamos ouvir agora a palavra de Deus. Hoje o pastor Ney convidou um dos bons pregadores que tem nessa igreja. Eu queria que você recebesse, aplaudindo ao Senhor pela vida do nosso irmão Leomil. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor. O Andrade do meu pastor fala que eu sou um bom pregador, amém? Eu sou um bom ouvinte dos bons pregadores que tem aqui na igreja, e com eles aprendo um pouquinho, e através da palavra vem a revelação, e aí o Espírito Santo de Deus fica à vontade, amém, amados? Pai do Senhor a todos. Abra sua Bíblia aí no livro de Ezequiel, no capítulo 1, no versículo 1. Ezequiel, deixa eu ir lá. Ezequiel 1, 1. Eu fico muito feliz de quando, ainda mais no dia de hoje, eu acho que já tem muitos anos, que eu não tenho oportunidade de estar na igreja num domingo de carnaval e saber que existem pessoas assim comprometidas, porque, como o pastor Romildo falou, a gente poderia estar em outros lugares. A gente, às vezes, não tem dinheiro para viajar, mas lá em casa eu costumo dizer que a gente não precisa de feriado para viajar. Aí você vai dizer assim, então você viaja sem feriado? Não, eu falo, porque geralmente todo feriado a gente está sem dinheiro. Então a gente não precisa do feriado para viajar. A gente viaja quando tem dinheiro. E aí é muito bom a gente saber que, dentro de um período como esse, e volto a dizer, reitero as palavras do pastor Romildo, não é pecado ou qualquer coisa assim ruim você ter uma casa de praia, você ter um lugar com piscina, onde você pode se refugiar, mas ainda eu sei que existem pessoas que mesmo com essas condições, ainda às vezes prefere estar na casa de Deus, que é o mais importante, de cultuar. Isso é muito, 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 muito bom. Eu confesso a vocês que em outros carnavais, isso não é história de carnaval, tinham dias que eu sentia até falta de estar na igreja, de cultuar, porque é muito legal, né? Vou descansar, vou para a praia, vou passar um período em algum lugar, mas o pastor Romildo, ele sempre me fala uma coisa, que é a mais pura verdade. Nós que estamos acostumados, que aprendemos a viver na presença de Deus, de congregar, de estarmos juntos com a igreja, quando a gente fica um pouquinho fora, meu irmão, a gente sente falta. A gente começa com aquela expectativa, vou tirar uma semana de férias, vou ficar uma semana longe de tudo e de todos. Você só consegue, pelo menos eu, no máximo 2, 3 dias depois, começa a sentir falta de tudo aquilo que supostamente me cansa, que me exausta, e eu sinto muita falta, e a da igreja não é diferente, de estar na igreja, de congregar. A gente hoje estava conversando com o pastor Ney, isso de manhã cedo, que a nossa vida é muito corrida em relação à igreja. Algumas pessoas aqui, como eu, a minha casa, a minha família, a gente está na igreja todos os dias. A gente vem segunda para o ensaio da cantata, a gente vem terça para o culto, a gente vem quarta para o ensaio, a gente vem quinta para o culto, sexta-feira geralmente, me perdoe, sexta-feira geralmente a gente tem alguma coisa aqui na igreja, no sábado tem também alguma coisa na igreja, domingo a gente vem de manhã, domingo à noite a gente está aqui de novo, todos sabem que eu trabalho, a gente tem um restaurante, então a gente trabalha todos os dias praticamente, a gente sai daqui da escola dominical de manhã correndo, vai para o restaurante, trabalha, fecha, toma um banho, se arruma, volta correndo para a igreja. Mas eu digo a vocês que quando a gente vive alguns resultados de todo esse esforço, a gente vê que cada segundo investido na igreja e na obra de Deus valeu a pena. Cada segundo, cada minuto dedicado a esse lugar aqui, lá na frente a gente vê o quanto valeu a pena. No sábado passado, eu tive a oportunidade, o Rogério convidou meu filho para trazer uma reflexão aqui no culto jovem. Enquanto ele estava aqui falando, eu estava ali em pé chorando igual um bobo e filmando, eu tive a certeza que cada minuto investido na vida deles aqui dentro desse lugar vale a pena. É muito bom você ver os resultados que Deus ele nos proporciona. Não somos nós. Porque se fosse pela minha força, irmão, hoje eu estava numa casa de praia. Se fosse pela minha força, essa hora eu estava dentro de casa descansando. Se fosse pela minha força, aquilo que se levanta contra mim já tinha me feito desistir de tudo que Deus ele tem proposto para a minha vida. Mas é uma força que não vem de dentro, é uma força que vem do alto, que nos motiva a continuar, a não parar, a prosseguir. E é essa força, podia falar que essa força é Deus. Tem até uma música que fala sobre isso aí, né? Mas enfim, é muito bom estar aqui com vocês essa noite, amém? Quem achou, diga amém aí. Ezequiel 1:1. Eu estava ali na hora do louvor pensando,
que tem irmãos que vêm para a igreja e na hora do louvor não se sente à vontade de vezes para dançar, para fazer, para acontecer. Mas eu fico pensando, se um dia o monobloco se convertesse e num culto de carnaval ele viesse para cá, a gente não ia ter palavra, todo mundo só ia querer ficar dançando, que eles iam agitar e animar, porque quando a gente, antes de conhecer a Cristo, a gente não tinha cansaço, a gente continuava continuamente e queria que não tivesse fim. Mas eu tenho certeza que Deus ele tem algo novo para a gente, amém? E a palavra de Deus fala assim: ora, sucedeu no 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, enquanto eu estava entre os cativos. Essa é uma parte que eu quero frisar. Enquanto eu estava entre os, junto ao rio Quebar, que os céus se abriram e eu vi o quê? Visões de quem? De Deus. Pode fechar seus olhos, curvar sua cabeça. Soberano Deus e eterno Pai, essa é a tua palavra, a palavra que edifica, a palavra que salva, a palavra que cura e a palavra que transforma. Nessa noite, estamos aqui num domingo de carnaval, Senhor Deus, festejando o teu nome, glorificando o teu nome e recebendo da tua presença. É isso que nós queremos nessa noite, Senhor Deus, manifestar através da tua palavra, que nós estamos sendo visitados pelo teu Espírito Santo, Senhor Deus. E quando o teu Espírito Santo se manifesta no nosso meio, algo diferente tem que acontecer. Não importa as circunstâncias que estamos vivendo, mas o que importa é que estamos sendo visitados pelo teu Espírito Santo. E é nessa noite, eu oro junto com os meus irmãos te pedindo, meu Pai, fica à vontade no nosso meio, revela-nos a tua palavra, fala aos nossos corações, porque não queremos sair daqui da mesma maneira que nós entramos. Queremos sair daqui tocados pelo teu Espírito Santo. E creio, Senhor Deus, que aonde 2 ou mais se fazem reunidos, ali tu está presente. E é debaixo da tua palavra, debaixo, meu Pai, da autoridade do teu nome, que eu creio e profetizo. Nós vamos sair daqui tocados pelo teu Espírito nessa noite. E todo aquele que crê, diga amém. Irmãos, o período do exílio babilônico, que é justamente o período que Ezequiel vem mencionando aqui para nós, aonde Deus, ele dá essas visões a Ezequiel, e ele refere-se ao fato de estar cativo. A palavra cativo significa dizer que ele estava preso, que ele estava retido, que ele não poderia estar no habitat dele normal, vivendo ali com a sua família, na sua parentela, desfrutando da sua casa, desfrutando daquilo que supostamente a sua família conquistou para que ele pudesse viver. Então, nos meus olhos, o período de cativeiro era um período muito difícil, era um período de tristeza, era um período de sofrimento. Nós olhando a olhos nus. Se eu disser para você que alguém está preso, que alguém está em cárcere, você vai dizer assim, poxa, essa pessoa está passando por um momento muito difícil. Porque essa é a visão que nós temos quando a gente escuta essa palavra de que ele estava cativo. Só que Deus, ele colocou algo no meu coração hoje à tarde, e eu queria dividir com vocês, que diz o seguinte, vira para o teu irmão e diz assim para ele, o que Deus... Vou falar alto, vocês sabem que eu gosto de falar alto, né? O que Deus espera de você no dia da sua adversidade. Eu costumo dizer, e eu ouvi isso já de algumas pessoas aqui na igreja, uma vez trocando uma ideia com o pastor Ney até usou, quando a gente dividiu esse pensamento com ele, ele até concordou que essa era uma visão muito boa, que o cativeiro, o exílio, nada mais e nada menos, foi uma forma de Deus, ele separar e guardar aqueles que ele sabia que ele poderia usar lá no futuro. Judá vinha numa decadência muito grande, que era onde morava o profeta Ezequiel, deixa eu lembrar o nome, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidnego, o profeta Jeremias, todos eles habitavam um próximo dos outros e viviam todos nessa mesma época. E você acha que Satanás ele não imaginava ou ele não percebia que naquela época grandes homens se levantariam e o que ele poderia fazer, a Bíblia vai dizer que a cidade de Judá, que os homens que ali viviam, eles viam num desânimo muito grande, eles viam numa apostasia dos feitos de Deus, daquilo que Deus ele poderia fazer pelo povo, muito grande. E o povo vinha, cada dia que passa, mais e mais se desviando ali da presença de Deus. E aí eu entendo que quando Deus ele separa esse povo, mas às vezes a gente pensa que separar, que Deus é quando ele nos separa, ele vai nos levar para lugares onde os nossos olhos vão achar que é bom.
Ele vai nos levar para uma casa de praia. Ah, Deus vai me separar, Deus vai me tratar, mas vai me tratar no lugar onde os meus olhos acham que é bom. Só que quem lembra de Deus quando está sentado na praia, comendo um peixe frito e tomando água de coco? Quem lembra de Deus quando você está no seu carro zero, quando você olha na sua conta e o teu banco está cheio de zeros, antes da vírgula aqui para o lado esquerdo? Quem lembra de Deus nessas horas? Existem pessoas que até glorificam, mas existem pessoas que muitas das vezes esquecem o dono da bênção, o abençoador. Só se liga naquele momento da bênção. E eu creio que Deus ele precisava forjar o caráter de grandes homens que ele iria usar até na terra dos babilônicos. Deus ele queria forjar o caráter de grandes homens. E hoje eu trouxe apenas um para a gente poder dividir. Mas se eu tivesse que falar de Daniel, o que eu falaria de Daniel? Um homem que ora e que Deus ouve. E que automaticamente, enquanto ele está orando, Deus envia a resposta dele através dos anjos. Daqui a pouco, passa-se alguns dias e um anjo aparece para ele e diz: Daniel, a sua oração foi ouvida no ato que você estava orando, mas se levantou uma legião de demônios e impediu que esses anjos chegassem aqui. Mas eu, que sou o líder dos anjos, Deus me enviou para te dizer que as tuas orações têm chegado aos céus. Daniel estava em exílio babilônico, junto também na mesma época que Ezequiel. O que falar de Sadraque, Mesaque e Abidnego? Daqueles que diante da estátua do rei não se prostraram ao soar o sino, mas mantiveram a sua fé firmes naquele que os separou, naquele que os guardou. E Deus permitiu que eles fossem até a fornalha ardente, e lá envia o quarto homem da fornalha para guardar. O que falar de Jeremias, que ficou lá na cidade de Judá, ainda para profetizar, ainda para dizer, ainda para bem dizer o nome do Senhor, mediante a tantas coisas ruins que ali aconteciam. E agora, enfim, o que falar de Ezequiel? E uma coisa que eu preciso deixar muito clara em tudo isso que eu estou dizendo para vocês: eles eram de idade muito pequena. Isso significa dizer que eles eram jovens quando foram levados ao exílio babilônico. Mas a importância de você saber quem você é no reino de Deus. Olha a importância que se tem de saber quem é aquele que começou a boa obra sobre a minha vida e sobre a sua vida. A importância de saber que no momento difícil, que no momento da angústia, que no momento da adversidade, ainda existe um Deus que olha para mim e para você. E tudo o que acontece sobre a minha e sobre a sua vida faz parte dos planos de Deus, para que lá na frente o meu caráter e o seu caráter seja forjado dentro da vontade dele. O que às vezes nós não conseguimos entender é que parece para mim e para você, e para as pessoas que estão ao nosso redor, que o dia mal é consequência de pecados, que o dia mal veio sobre a minha casa, sobre a sua casa, porque nós estamos fazendo algo de errado. E algumas vezes você precisa entender que aquilo que é ruim aos seus olhos, nada mais, nada menos, faz parte dos planos de Deus. As coisas que às vezes Deus ele tira da minha e da sua vida, não é porque nós não merecemos ter, é porque para Ele dar algo melhor, é porque para Ele dar algo novo, Ele precisa tirar o velho, que nós tanto nos apegamos, tanto nos agarramos, tantos achamos que precisamos daquilo, quando que Deus ele tem algo muito melhor e maior para mim e para a sua vida. Mas quando é que isso acontece? Quando os nossos olhos estão fitos em Deus, e não nas circunstâncias que se levantam contra mim e contra você no nosso dia a dia. A primeira coisa que nós fazemos quando o dia mal se levanta é olhar para as circunstâncias e começar a questionar a Deus por que aquilo está acontecendo. E quando eu comecei a estudar um pouquinho hoje sobre a passagem de Ezequiel, quando eu comecei a ir um pouquinho mais profundo, e olha que eu não fui nem tanto, eu comecei a entender que mediante a tudo aquilo que estava acontecendo, Deus ele tinha propósitos para cada um dos seus servos ali na Babilônia. Deus ele tem propósito para mim e para a tua vida, aonde quer que Ele nos coloque. Ele tem propósito para mim e para você, para levar a palavra dEle a pessoas que você nem imagina que vão um dia aceitar Jesus através da sua vida. Deus vai nos levar a lugares, queridos, que as nossas pernas não podem nos levar. A ferramenta que hoje nós temos nas nossas mãos para pregar o Evangelho, para falar do amor de Cristo, pode te levar, num segundo, a ganhar uma alma lá na Europa. Coisa que, se você fosse de avião, você levaria em torno mais ou menos de 12 horas, 13 horas, 15, 17, não sei quantas horas. Mas hoje Deus ele te dá uma oportunidade. E Deus, a palavra lá no capítulo, no capítulo 37,
Deus ele dá essa oportunidade a Ezequiel. Todos já ouviram dizer, e eu não vou me ater muito a isso, mas é bom a gente lembrar, Deus ele começa desde o capítulo 1, dando visões a Ezequiel. A Bíblia fala que Ezequiel, ele foi profeta sobre Israel 22 anos. Ele profetizava aquilo que Deus usava a ele durante 22 anos. E um dos seus maiores feitos com o Espírito Santo foi quando a palavra de Deus diz a seguinte para ele. Abra aí no versículo 37. No mesmo livro de Ezequiel, lá no 37. Quando você achar, dá um amém aí para a gente poder ler. Amém, 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 amém. Amém. E a palavra do Senhor diz assim: a mão do Senhor estava sobre mim e me carregou para fora do Espírito do Senhor. E me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos secos. E me fez passar ao redor deles, e eis que eram muitos no vale aberto. E eis que eles estavam muito secos. E ele me disse: filho do homem, podem esses ossos secos reviver? E eu respondi: ó Senhor, tu sabes. Novamente ele me disse: profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes: ó vós, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Aqui, algo me chamou muita atenção. E eu vou dizer para você quando que essa palavra nasceu no meu coração. Eu estava trabalhando lá no restaurante, e estava lavando lá o restaurante, estava lá lavando o chão, fazendo algumas coisas lá. Passou uma passagem, um anúncio no rádio, que eu lavo e fico escutando o louvor lá. E aquelas palavras que eles dão de 1 minuto rapidinho no rádio, ele falou exatamente sobre isso. E eu no meu coração falei para Deus assim: Senhor, quão maravilhado deve ter sido Ezequiel de ser tomado pelo teu Espírito, ter sido levado a um outro campo e poder olhar ali o povo de Judá, que eles eram, que simbolizava os ossos secos, e tu dá a ele a honra de profetizar sobre esses ossos secos. Aí, olha, não foi idiota, né? Foi um desejo do meu coração, porém idiota. Eu falei: como eu queria ser como Ezequiel. E o Espírito Santo de Deus falou assim para mim: mas e quando você é o vale de ossos secos? E quando você está na posição inversa? E quando é você que não ouve a minha voz? E quando é você que não ouve aquilo que eu mando? E quando é você que não ouve aquilo que eu falo? E quando é você que não faz aquilo que eu mando você fazer? Você dá ouvidos quando o profeta fala para você? Você ouve quando alguém profetiza sobre a sua vida? Ou você acha que tudo aquilo que você faz está correto? Porque o povo de Judá tinha tanta certeza de que Deus era com eles, que eles faziam tudo que eles achavam que era certo. Eles achavam que poderiam fazer tudo, que eles jamais se desviariam dos caminhos do Senhor. Ele jamais deixaria de viver dentro da presença de Deus. Quantos de nós, eu e você, fazemos as coisas e ainda falamos que foi em nome de Deus daquilo que nós fizemos? Quando nós nos colocamos, irmãos, numa brecha de orar, de jejuar, de buscar, de colocar, Satanás e seus demônios se levantam contra nós de tal maneira que dá vontade de você retroceder, dá vontade de você parar de fazer aquilo que você está fazendo. Essa semana se levantou um abençoado lá na frente do restaurante, pastor Romildo, pastor Ney, hoje até viram. A gente sempre abençoou ele dando uma refeição a ele. O pessoal chegava lá, ele ficava na porta em pé, e aí o pessoal falava: vou pagar uma comida para aquele moço. Ele falava: não, pode deixar que a gente todo dia dá almoço a ele. A gente dá almoço para umas 10 pessoas por dia lá na loja. A pessoa chega lá e a gente abençoa, a gente dá. E graças a Deus nunca faltou para a gente sempre abençoou. Só que teve um dia que ele chegou lá, e a gente nem tinha aberto a loja ainda, e eu falei assim: espera um pouquinho, que daqui a pouco eu vou te dar a comida. Ele começou a me xingar de tudo quanto era nome, porque ele queria exatamente naquele momento. E aí eu falei para ele assim: então hoje você não vai levar, hoje eu não vou te dar. Quando eu falei isso, ele botou a mão para trás, começou a se manifestar na minha frente e disse para mim a seguinte frase: eu vou te destruir. Você não vai ficar de pé. Me perdoe o termo porque eu não gosto de ficar dando ibope, mas ele usou as seguintes palavras para mim: eu vou colocar os meus tranca-ruas aqui na tua porta. Irmãos,
Na hora eu fiquei dividido entre o espírito e a carne, que a minha vontade era de orar, mas a minha vontade era de sair incestando ele também. Existe demônio que você tira com existem caixas de demônio que só sai com jejum e oração. Aquele eu estava doido para tirar a base de tapa. É só perna de 3, entendeu? E eu ali, vou dizer para vocês, eu me senti exatamente sendo tomado pelo Espírito, porque eu estava sentindo tão forte a presença do Espírito Santo de Deus, porque eu cheguei a pensar dentro do meu interior da seguinte maneira: caramba, eu tenho me consagrado, eu tenho orado, eu tenho buscado, mas é quando você faz esse tipo de coisa que Satanás ele começa a olhar para você. Se você é um crente mediano, se você é um crente mediano para baixo, que você não ora, que você não jejua, que você não se envolve, que você não trabalha, irmãos, eu vou te dar uma péssima notícia: Satanás não está nem aí para você. Você não atrapalha ele em nada. Mas quando você é alguém que se lança, quando você é alguém que tem visões, quando você é alguém que Deus ele vai te usar dentro de uma geração, Satanás ele não permanece quieto. E na quinta-feira ele se levantou, minha mãe estava lá e está aqui sentada ouvindo, como uma mãe que não gosta de ver ninguém mexer com seu filho, foi lá e queria bater no cara. Eu falei: calma, mãe, fica tranquila, calma. E aí eu orei na quinta-feira, foi quinta? Foi sexta, acho que foi sexta. Eu orei na sexta-feira, ontem ele não veio. Aí eu falei: Jesus escutou minha oração, graças a Deus. Quando eu chego da igreja hoje de manhã, quem está lá na porta? Ele de novo. Aí volta com mais 7, misericórdia. Irmãos, e é dessa maneira. Bota a mão para trás, ri, fala que vai botar lá, que vai fazer aqui, que vai fazer acolá. E qual é a posição que nós devemos tomar? No dia da adversidade. Qual o dia quando as situações se levantam diante de você, que vem para tirar o teu foco, que vem para tentar te desanimar? Qual a atitude você tem que tomar? Eu falei para o pastor Romildo: se hoje eu não fosse pregar, pastor, esse irmão aí estava perdido. Ó, pastor, por quê? Eu falei: porque eu estou quase dando ouvido à carne. Eu estou quase pegando ele, jogando ele lá no meio da rua. Porque ele faz um estardalhaço que vocês não fazem ideia. Ele faz um estardalhaço. Satanás se manifesta de tal maneira, irmão, para tirar o nosso foco, que você não faz ideia. E aí você imagina o que Satanás já vinha tramando contra a vida desses grandes homens, que Deus supostamente coloca em exílio babilônico, mas apenas para guardar e não para levar ao sofrimento. Porque dentro do exílio, Daniel e os seus amigos comeram das iguarias, quer dizer, não comeram, mas foram convidados para comer das iguarias do rei. E a Bíblia diz que eles não quiseram sentar para comer das iguarias do rei, mas comiam de frutas e legumes, e o estado deles era melhor daqueles que comiam à mesa do rei. E depois acontece tudo isso que eu te falei. E aí a gente chega em Ezequiel, lá separado, à beira do rio, e Deus ele toma Ezequiel naquele momento difícil, e ele tem vários encontros com Deus ali, ao ponto de receber diversas visões. Léo, aonde você quer chegar com isso tudo? Eu quero te dizer o seguinte: não importa o que você está vivendo hoje, o que você precisa olhar para Deus, porque Deus ele quer falar comigo e com você. Através das nossas adversidades, é que Deus ele quer nos mostrar aonde Ele quer nos levar, a quem Ele quer tratar, o que Ele quer fazer na minha vida e na sua vida. O diabo vai tentar turvar a minha vista e a tua vista, mas Deus ele está mandando Satanás se apresentar diante de nós, assim como Ele fez com Jó, para que eu e você entenda que é Ele quem tem o controle da minha vida e da tua vida. Não importa aquilo que se tem levantado contra mim e contra você. Satanás não pode encostar em nós. Satanás ele não pode se levantar contra nós se Deus não permitir que ele faça. Agora, os meus lábios estão como? Travados ou eles estão profetizando, como esteve dizendo Ezequiel? No exílio babilônico, ser preparado para lá na frente você profetizar. Ele tinha de tudo para dizer: eu não vou não, Senhor. Ué, eu escutei os meus pais dizerem que o Senhor era o libertador, que o Senhor era quem cuidava de nós, e está aqui todo o teu povo está no exílio. Eu costumo dizer que tudo que acontece sobre a nossa vida depende do nosso ponto de vista. É você que vai dizer se até aquilo que é ruim é bom, porque até as coisas ruins servem para nos ensinar. Não existe nada que aconteça na minha e na sua vida que é por acaso. Não existe nada que se levante contra mim e contra você que não exista a permissão de Deus para nos fazer crescer mais um degrau dentro da presença dEle. Para nos levar a viver coisas que Ele tem preparado, que hoje eu e você não estamos aptos a viver. Mas a preparação é fácil? A preparação para viver aquilo que Deus ele tem para mim e para a sua vida vai ser fácil?
No instalar de dedos, hoje, Deus ele vai levantar homens e mulheres para profetizar sobre as nações, sem que você tenha tido experiências de intimidade com Ele. Ezequiel passou por anos e mais anos, tendo primeiro intimidade com o Espírito de Deus, para depois poder profetizar sobre o vale de ossos secos. Eu e você hoje, qual o estilo de vida que nós queremos na presença de Deus? Eu costumo dizer que a cada dia que passa, a gente consegue ver e enxergar que as pessoas estão mais e mais sedentas da presença de Deus. Enquanto mais esse mundo se levanta contra a palavra de Deus, existe um povo que tem se levantado, que quer conhecer e prosseguir em conhecer o Deus que nós servimos. Eu não sei vocês, mas quando as pessoas olham para mim e conseguem enxergar algo diferente em mim, eu vejo que eu estou no caminho certo, que eu não posso retroceder, que eu não posso olhar para as circunstâncias, que eu não posso desanimar no meio daquilo que se levanta contra a minha vida, contra a minha casa, contra a minha família. Mas dizer para vocês que é fácil, às vezes, irmãos, dá vontade da gente parar tudo e desistir. Porque lembra que eu disse para vocês que enquanto Satanás ele não se levanta, enquanto você não faz nada contra ele, você é apenas mais um na multidão? Às vezes parece que ser um desses é muito melhor. Por que parece que é muito melhor? Porque você vai ter uma vida branda, você vai viver, você vai ficar doente, mas você vai ser curado, você vai ficar desempregado, mas você vai arrumar outro emprego, você vai te juntar um dinheirinho, vai comprar um carro, vai trocar. É a vida que todo mundo quer. Agora, a vida de intimidade, de revelações, de visões com Deus, isso são somente aqueles que estão dispostos a enfrentar tudo aquilo que se levanta diante de você. A vida com Deus, de intimidade, de buscar, de ser boca de Deus nessa terra, de poder falar da palavra de Deus com propriedade, de dizer, você vai conseguir, porque eu vivi e eu venci em Cristo, são para poucas pessoas. Porque são poucas pessoas que se colocam na brecha ao ponto de entender que Satanás pode se levantar, mas com a mesma força que ele se levantar, ele vai cair sobre a mim e sobre a sua vida. Palavra nenhuma que Satanás vier dizer a mim ou ao teu respeito, não vão prevalecer. Antes elas vão ser revestidas. Ao invés de maldição, elas vão vir como bênção sobre a minha vida e sobre a sua vida. Porque enquanto Satanás usava a boca daquele homem lá em frente ao restaurante, não tinha ninguém sentado. Mas quando ele falava, eu vou fechar, eu vou te quebrar, eu vou te matar, começava a entrar gente, começava a entrar gente, começava a entrar gente. E eu olhando falando, Senhor, ele pode se levantar, ele pode ficar nervoso, ele pode fazer o que quiser. Porque quem abriu essa porta, quem sustenta a minha vida, quem é o Deus que guia os meus passos, é o Senhor. Satanás pode fazer o que quiser, pode enviar não só um, mas enviar uma legião de demônios. Eles vão vir todos e vão bater em retirada, porque eles vêm por um caminho, mas por 7 caminhos eles vão fugir, porque maior é aquele que está comigo do que aquele que vem contra mim. Mas viver as revelações do Senhor, mas estar apto. Eu converso muito com o pastor Romildo, e sempre falo para ele, pastor, estou lendo isso aqui, estou com dúvida nisso, o que o senhor me diz, o que o senhor fala aquilo? E ele sempre me diz o seguinte, Léo, quando a gente coloca a nossa vida pautada na palavra, meu amigo, se prepara, porque grandes coisas estão por vir pela frente. Só que grandes coisas, irmãos, não são só grandes coisas boas, não. Satanás, para quem não lê a Bíblia, dá uma provinha desse tamanho, e parece grande e enorme. Mas para quem se alimenta da palavra de Deus, Satanás dá uma prova gigante. Ele não chega lá diante de Deus e fala assim, deixa eu só botar uma pedrinha para ele tropeçar. Satanás vira e fala assim, deixa eu colocar um iceberg lá na frente dele, ver se ele cai, quebra, se machuca, quebra o pescoço, quebra a perna, fica paraplégico. É assim que Satanás se levanta contra mim e contra a tua vida. Todos os dias, quando você acorda, eu tenho tido o hábito de todos os dias, quando eu acordo, a primeira coisa que sai dos meus lábios é o seguinte, Senhor, obrigado por essa nova oportunidade de escrever uma nova história que o Senhor me dá hoje. Todo santo dia, quando eu acordo, eu menciono essa frase. E todos os dias, quando eu vou dormir, eu digo para o Senhor o seguinte, Senhor, obrigado, porque eu concluí mais um dia de vida, porque o Senhor esteve comigo. Todos os domingos, quando eu acordo, a frase que eu digo para Deus é o seguinte, Senhor, obrigado, porque eu venci mais uma semana. Irmãos, é importante você declarar tudo. Eu comecei a ler um livro hoje, Poder do Reconhecimento. A Lei do Reconhecimento. Li 2 folhas. Meu pastor me emprestou. Eu li 2 folhas, a Lei do Reconhecimento. Eu comecei a enxergar em 2 folhas, e eu vou devorar aquele livro rápido,
Por quê? Porque quando você começa a reconhecer aquilo que Deus ele faz por você, você é muito mais abençoado. Quando você deixa de olhar, olha que eu só li 2 folhas, eu não sei nem o restante do conteúdo, mas eu já me apaixonei, sabe por causa de quê? Porque nós olhamos apenas para aquilo que sai, mas nós não valorizamos aquilo que entra. Nós não ficamos olhando e felizes aquilo que Deus ele te dá, as pequenas coisas todos os dias. Ezequiel e seus amigos estavam no exílio, preso, dominados por um rei, que era Nabucodonosor, que tinha que seguir os seus costumes, mas Deus não abandonou eles nem um só minuto. Não importa aquilo que você está vivendo, não importa aquilo que a sua casa está vivendo, não importa aquilo que está acontecendo, o que eu quero te dizer é que o nosso Deus, Ele não te abandonou, Ele não me abandonou, Ele não abandonou nossa casa, Ele não abandonou nossa família. Tudo o que está acontecendo faz parte dos planos de Deus, faz parte para que eu e você venhamos a viver coisas maiores do que aquilo que nós já vivemos. E olha que quando eu olho para trás, eu falo, Senhor, como eu já vivi coisas. Como foi difícil chegar até aqui. Como foi difícil vencer. E aí o Espírito Santo de Deus às vezes fala para mim, você ainda não viu nada perto do que ainda está para acontecer. Nós temos vivido dias em que a palavra do Senhor, a gente estava conversando isso hoje, eu e o Rogério, com o pastor aí lá no gabinete, em todos os lugares, ela tem se extirpado. Dificilmente hoje você vê uma igreja que é meia hora de louvor, 10 minutos de anúncios e 40, 50, 1 hora de palavra. É o contrário. É 1h30 de louvor, meia hora de anúncio e 5 minutinhos de palavra só para poder enganar. Porque a palavra diz, de Deus, que nós vamos conhecer a verdade e a verdade vai nos libertar. E os líderes de hoje, eles não querem que o povo conheça a verdade. Sabe por que eles não querem que o povo conheça a verdade? Porque a verdade, enquanto ela te liberta, ela te tira da mão dos homens e te coloca na mão de Deus. Quando você passa a entender quem é o verdadeiro condutor da sua vida, quando você passa a entender quem é o verdadeiro supridor, quando você passa a entender que o teu esforço, que o teu estudo, eles não são nada, porque se Deus quiser te dar uma enfermidade hoje e te levar e te recolher, Ele faz. Você começa a entender que a tua dependência é total nele. Você começa a entender o seguinte, você começa a colocar em prática, que meu irmão, hoje eu acordei, hoje eu vou viver o melhor de Deus. Amanhã eu vou acordar, eu vou estar na dependência de Deus. Depois de amanhã eu vou levantar, eu vou viver aquilo que Deus ele tem preparado para mim. Depois de amanhã, eu sei que Deus ele já tem tudo preparado. Eu não preciso me preocupar com o que vai acontecer lá na quinta-feira. Porque eu sei que eu mesmo que chegue algo ruim sobre a minha casa, esse algo ruim foi o Deus que permitiu para que me levasse em lugares mais altos. Para que me levasse a viver coisas maiores. Para que me levasse a viver coisas que os meus pés não poderiam me levar. Existem lugares que quer que você pense que a vida com Cristo é apenas uma vida de prosperidade, é apenas uma vida de conquista, é apenas uma vida de glamour, e não é. Eu me lembro que quando eu me converti, um amigo que já era crente falou assim para mim, ô Léo, se prepara que quando Deus começa a botar as coisas no lugar, Ele faz uma transformação. Eles usavam o termo de rebuliço, hoje nem se usa mais esse termo, né? Deus ele faz um rebuliço tão grande, aí eu não entendi o que era rebuliço, e eu também não sabia como funcionava, só que hoje eu vejo que as pessoas falam o seguinte, a vida com Jesus, a vitória é certa, a vitória é garantida. É verdade, isso é uma verdade, mas a vida com Jesus, até você chegar na vitória, tem uns passos muito grandes a ser dados. É uma vida onde você precisa ser lapidado todo santo dia. É uma vida onde você precisa buscar intimidade com Deus todo santo dia. Eu estava pregando para os jovens aqui no sábado passado e eu falei para eles, a gente se alimenta mais disso do que disso nos dias de hoje. Eu não sou velho, o Rogério não é velho, pelo amor de Deus, a gente tem 40 anos. Mas aí na nossa casa dos nossos 15 anos, eu até gosto quando o Rogério sobe aqui, que o pastor Ney fala que eu sou velho, que eu dou a paz do Senhor. O Rogério fala, tudo bem com vocês? Eu me amarro quando o Rogério fala isso, que ele é jovem ainda, eu sou velho porque eu dou a paz. O Rogério estava comentando que na nossa época, a gente não tinha tanta informação, mas nós éramos mais convictos daquilo que nós queríamos. Hoje eu acho que dentro das igrejas, faltam essa convicção.
Eu quero ser salvo, eu quero pregar o evangelho, eu quero falar do amor de Cristo, eu quero levar a palavra àqueles que não têm. Antigamente a gente via as pessoas querendo ser pessoas que iam levar os missionários. Pô, eu quero ir lá para não sei para onde, eu quero fazer. Hoje em dia tu pergunta o cara, falei, o que tu quer ser da tua vida da igreja? Ele fala, nem sei. Por quê? Aonde é que está a palavra de Deus? Eu estava conversando com a Amanda em casa hoje, e a gente estava falando, a Amanda falou, a escola dominical tem enchido. Eu falei, Amanda, as palavras que têm sido trazidas lá na igreja, no estudo da escola dominical, no culto pela manhã, no culto à noite, no culto de terça, no culto de quinta-feira, têm sido palavras que têm enchido o nosso espírito. Não tem sido coisas que são aquelas coisas de encher linguiça. Ah, não, traz aqui agora, vem aqui agora que agora tu vai receber isso. Ah, eu vou orar por você, ah, tu vai sair daqui hoje com milionário. Ah, traz uma oferta e pega aqui um salzinho que eu vou te dar. Eu não estou criticando quem faça. O que eu estou dizendo para você é o seguinte, aqui a verdade é nua e crua. Você só vai ser salvo através da palavra. Você só vai ser transformado através da palavra. Você só vai viver uma vida vitoriosa através de uma vida de renúncia. E essas verdades são poucas pessoas que suportam. Essas verdades, que é o que a palavra de Deus ela nos ensina, são poucas pessoas que se lançam nela e dizem, é isso que eu quero. Se é para abrir mão, eu abro mão. Se é para fazer isso, eu vou fazer aquilo. Se é para me lançar, eu vou me lançar. Se é para poder abdicar, eu vou abdicar. Mas quando começa a apertar, quando começa a sacrificar, você vê. Eu conheci um professor que ele dizia assim, Léo, eu dou aula nesse curso aqui, já fazem 10 anos. As aulas começam com 100 pessoas. Nos 3 primeiros meses, só tem 70. Nos 6 primeiros meses, só tem 40. No último mês, só tem 20, no máximo 30 pessoas. Porque muitos são os que começam, mas poucos são aqueles que se dedicam a terminar aquilo que começaram. Irmãos, quando eu e você nós fomos chamados, começou uma contagem regressiva até o dia que o nosso Deus ele vier nos buscar. Quando eu e você fomos tirados do lamaçal do pecado, limpos, lavados, remidos, separados, ali começou uma trajetória até o dia onde nós vamos ser chamados e recolhidos pelo Senhor para poder morar nas mansões celestiais. Agora numa simbologia, olha para o seu lado, quantas cadeiras vazias estão? Quantos ficaram pelo meio do caminho? Quantos desistiram? Quantos abriram mão? Quantos olharam para isso e para aquilo? Ezequiel tinha essa oportunidade de abrir mão e não viver aquilo que Deus ele tinha preparado para a vida dele. Daniel tinha essa oportunidade. Já pensou? No exílio babilônico, separado da sua família, da sua casa em tudo. Vem cá, senta aqui na mesa do rei. Vem comer da mesma coisa. Eu sou sincero para vocês, sem hipocrisia, eu ia na hora. Eu vou comer junto lá com eles, eu vou comer na mesa do rei, meu irmão. Estou aí, estamos juntos. Eu estava lendo a Bíblia hoje de manhã cedo, num processo que eu tenho feito com Deus, e eu estava lendo a passagem onde Davi, Deus ele se aborrece com Davi, porque Davi deixou o povo crescer de uma maneira muito grande, e Deus ali ele se aborrece e começa a lançar sobre o povo, devido a uma escolha, que Deus deu a oportunidade de Davi de escolher, uma peste que matou 70 mil pessoas do povo de Israel. E aí Deus ele fala através do profeta que para que esse mal pudesse cessar, ele tinha que sacrificar algumas coisas a Deus. E aí Davi chega na cidade de uma pessoa chamada Araúna e fala para ele, eu preciso de um pedaço da tua terra e algumas coisas que eu preciso sacrificar a Deus. E aí esse sacrifício, ele precisa acontecer para que essa praga se extingue no nosso meio. E Araúna, que estava sofrendo com a praga, fala, rei, o senhor pode pegar o que o senhor quiser e pode sacrificar o seu Deus. Aí Davi fala uma frase que eu e você dizemos, eu particularmente nunca tinha lido essa história, e li hoje de manhã, e isso ficou gravado no meu coração, e eu creio que vai ficar até a eternidade, que eu já tinha ouvido essa frase, mas eu não sabia que era dentro desse contexto. E Davi diz o seguinte para esse homem, eu não vou sacrificar ao meu Deus aquilo que não me custou. Eu não posso entregar a Deus aquilo que não me teve sacrifício. Eu não posso colocar no altar do Senhor aquilo que eu não me sacrifiquei para conquistar. Coloca a preço justo que eu te pago e o sacrifício vai ser entregue. Eu e você, meu irmão, temos que viver todos os dias esse sacrifício para que possamos chegar aqui no altar do Senhor, quando colocarmos a nossa oferta, e essa oferta que eu estou dizendo, não é oferta de dinheiro, mas são as nossas orações, as nossas entregas, as nossas adorações, para que possam ser aceitas por Deus. Mas quem quer sacrificar? Mas quem quer pagar o preço? Quem quer se colocar na brecha? Eu amo a passagem quando Moisés,
chega diante de Deus, junto com o povo, e Deus manda perguntar para Moisés o seguinte: pergunta ao povo se eles querem ouvir a minha voz, mas antes diz ali o seguinte: para eles ouvirem a minha voz, eles vão ter que jejuar, se purificar e se limpar. Ou se só você pode ouvir a minha voz e você seja o porta-voz. Quando Moisés diz ao povo tudo aquilo que eles tinham que fazer, sabe o que o povo diz? Moisés, fala você com Deus e a gente só fica ouvindo através de você. Quando você vê alguém que está sendo usado por Deus, que está sendo tocado pelo Espírito Santo, que está sendo usado, se manifestando sobre a vida dele, algo que você deseja que Deus ele faça sobre a sua vida, entenda que hoje ele sacrifica e abre mão de coisas que você não abre, que você não quer viver, que você não quer se lançar. Um trabalho de Natal, de Ano Novo, que acontece aqui na igreja, é muito bonito quando a igreja está cheia e a gente começa a se apresentar aqui e o Espírito Santo de Deus se manifesta no nosso meio. Todo mundo que está embaixo diz assim: o próximo eu quero participar, o próximo eu quero estar. Mas quando começa a ver o processo que é para isso acontecer, vem para o ensaio segunda, vem para o ensaio em quarta, segunda-feira de carnaval tem ensaio. Rogério já marcou ensaio para amanhã. Amanhã eu tinha marcado uma saidinha, Rogério já jogou um balde de água fria. Aí eu já vou abrir mão, por quê? Porque a gente tem um compromisso. Mas olha o prazer que é quando chega o dia da apresentação. Quando você começa a ver pessoas chorando, pessoas sendo tocadas pelo Espírito, pessoas sendo o poder de Deus sendo manifesto sobre a vida de pessoas, você não precisa entender que a glória não é minha, não é do Rogério, não é de ninguém. A glória é do Espírito Santo. Mas eu sou o instrumento que Deus está usando para tocar a vida de outras pessoas. Olha o prazer, o privilégio que nós temos quando nós nos lançamos na obra. Imagina para Ezequiel passar anos e anos tendo intimidade com Deus, e quando ele começa a falar sobre o povo de Judá, as coisas começam a acontecer. Irmãos, vale a pena abrir mão de algumas coisas para viver o que Deus tem para a minha vida e para a tua vida. Vale a pena. Você pode ficar de pé? Rapidinho. O tempo passa que a gente nem vê. Eu vivi coisas, e vivo até hoje, experiências com Deus. Experiências essa, que outro dia a gente estava conversando, eu, Amanda, pastor Romildo, Bia, e a gente estava contando algumas coisas que Deus ele vai fazendo ao longo da nossa caminhada com Cristo, que às vezes você esquece. Eu vou contar só uma para vocês aqui, para vocês verem como as coisas espirituais assim são tremendas. Eu me lembro que eu tinha saído uma vez, a gente estava indo para a igreja, eu estava no carro com os amigos. Eu era novo convertido, devia ter assim, mais ou menos alguns meses, até um ano de novo convertido. Eu estava no carro com os amigos levando uma senhora na igreja, que era um culto de senhoras, e a gente foi levar ela. A gente estava na casa dela, um grupo da igreja louvando, a gente orando. Era uma coisa assim, maravilhosa. E esse amigo falou comigo, Fernando: vamos levar a dona Sueli lá na igreja comigo. Falei, vamos embora. Aí a gente foi no carro, e aí a dona Sueli sentou na frente, eu sentei atrás. Nessa época acho que eu já dirigia. O Fernando foi dirigindo. Quando nós passamos na Praça da Bandeira, onde tinha uma concentração nessa época de carnaval, sempre tinha ali negócio de um bloco, negócio de uma escola de samba, que eu acho que nem existe mais. Nós passamos por 2 homens de moto. Os caras estavam em pé perto da moto. E eu me lembro que eu estava no carro atrás, a gente passou, e eu só olhei para o lado, porque assim, a gente parou para entrar para uma rua à esquerda para sair na rua da igreja, e nisso eu fui e olhei. Mas eu olhei, como você olha normal, está no carro, você olha para o lado e tal, não sei o quê. Quando a gente saiu e a gente veio, eu não olhei que os caras tinham subido na moto e tinham vindo atrás. Os caras vieram atrás da gente e vieram seguindo a gente. Quando chegou perto da igreja, minha mãe nem sabia disso, vai saber agora. Aqui é ruim, às vezes, Deus botar no nosso coração, é que tem coisa tão escondida que ninguém sabe e vai saber agora. Aí depois ela vai falar: por que você nunca me contou isso, não sei o quê. E aí, eu me lembro que eles cortaram o carro que eu estava. Mas eu estava sentado atrás, eu falei: os caras vão assaltar a gente. Um deles desceu, com um revólver na cintura, virou para o Fernandinho e falou assim: fica tranquilo, irmão, é só com ele. E eu estava sentado atrás, olhando. Não era só comigo, eu não tinha feito nada. E eu estava sentado atrás, olhando. E eu me lembro que quando ele falou que é só com ele, o cara que estava na frente da moto, desceu, quando ele olhou para mim, automático ele falou assim: não, com esse aí a gente não pode mexer. Eu estou falando com vocês... E eu estou lembrando, assim, irmãos, é algo assim, inexplicável. Eu não entendia,
Eu era novo convertido, eu nem sabia. Ele olhou para mim, o que estava na moto, o outro estava com a mão no revólver, o desceu da moto, olhou para mim e falou assim: com esse a gente não pode mexer. Eu não subia no altar para pregar, eu nem lia a Bíblia direito, mas já existia um plano de Deus para a minha vida. Eu estou te contando uma, porque isso não aconteceu, não foi uma, não foi duas, não foi três. Diversas vezes Satanás tentou se levantar, só que o Espírito Santo de Deus sempre esteve ao meu lado. E todas as vezes que Satanás tentava se levantar, o próprio demônio falava um para o outro: nesse a gente não pode encostar. Irmãos, os propósitos que Deus tem para a minha vida, e para a tua vida, e para a vida da tua família são muito grandes. Satanás tem uma fúria muito grande contra as nossas vidas, porque ele sabe a potência que nós somos na mão de Deus. Ele sabe tudo aquilo, o que Deus ele pode fazer através da sua vida. Agora, por que às vezes a gente não vive isso? Eu digo para vocês que eu nem sempre li a Bíblia, eu nem sempre me alimentei da palavra, eu nem sempre me consagrei, eu nem sempre fui de estar tão envolvido com Deus assim como Deus queria que eu estivesse. Mas até quando eu estava distante, Deus ele não estava distante de mim. Até quando eu me afastava da presença dele, o Senhor não se afastava de mim. Não importa o que você está vivendo hoje, não importa onde você tem ido, não importa aquilo que você tem falado, não importa aquilo que Satanás tem tentado soprar nos seus ouvidos. A única coisa que eu quero te dizer é que Deus te trouxe aqui hoje, porque Ele vai continuar te dando visões, Ele vai continuar falando com você, porque vai chegar um momento que Ele vai usar a tua vida, e Satanás vai se levantar, mas ele vai se levantar para cair. Ele não vai poder atentar contra a tua vida. Vai levar o teu carro? Deus te dá outro. Vai roubar isso? Deus vai te dar outro. Vai fazer não sei o quê? Deus vai te dar outro. Mas aquilo que Deus ele vai fazer através da tua vida vai ser muito maior do que aquilo que Satanás tentou tirar. Vocês não têm noção. Vocês não fazem ideia, meu irmão, do que a gente pode viver quando a gente se lança. Enquanto esse homem estava me perturbando lá no restaurante, eu entrei, o pastor Romil estava lá, falei: pastor, já que o senhor está aí, eu vou estudar, que eu vou pregar. Toma conta dessa bênção aí. Eu entrei e conversei com Deus, e Deus me deu uma palavra, irmãos, assim, tão forte, mas tão forte, que eu falei: Senhor, até o que se levanta contra mim é permissão tua. Até aquele que vem para tirar minha paz é o Senhor me provando. Por quê? Tu não está pedindo paz? Tu não está pedindo mansidão? Eu preciso te provar para ver se você é manso, para ver se realmente você está no caminho que eu quero para você. Você não pede a Deus para mandar almas, para você evangelizar? Tu acha que Ele vai enviar a pessoa lá, calminha, fala do amor de Cristo para mim, eu estou querendo ouvir do amor de Cristo, fala aí. Deus vai enviar, irmãos, pessoas que aos teus olhos você vai falar: isso é Satanás que está enviando, não é possível. Mas Deus ele quer usar a minha e a tua vida. Queria que você que sentiu o desejo no coração de ser usado por Deus, bota a mão no seu coração nessa noite. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Eu vou te contar mais uma. Fica com os seus olhos fechados, não precisa olhar para mim não. Você precisa apenas me ouvir. Teve uma outra vez, a gente estava num carro e a gente saiu para ir para um lugar à noite. E eu era crente que era crente. E aí o carro, eu estava 2 casais no carro, eu mais um casal. E eu também não estava dirigindo, eu estava atrás, sentado no carro nesse dia de novo. Um cara parou o carro na nossa frente, do nada, e não queria passar, e não tinha para onde a gente passar. Não tinha como passar. E aí, esse cara saiu do carro, com uma arma na mão, e começou a apontar a arma para mim de novo. Apontar, e Satanás usando a boca dele para falar muita coisa para mim. Dizendo que ia tirar minha vida, que ia tragar minha vida, que aquilo que Deus dele tinha proposto para minha vida, ele não ia deixar acontecer. Porque ele tinha que impedir a minha vida, porque lá na frente, Satanás não ia poder me resistir.
No meio da multidão sai um outro homem, armado, dá um tiro para o alto, vira para mim e fala assim: Léo, vai embora, fica tranquilo que eu vou resolver essa parada aqui. Nós saímos com o carro e fomos embora. Esse outro casal virou para mim e falou assim: Léo, quem era o teu amigo que deu o tiro lá? Eu falei: irmão, eu não sei nem quem é. Eu não sei como aquele rapaz sabia o meu nome. Só que aí foram passando-se os anos, e eu aprendi que o meu nome e o teu nome está gravado na palma das mãos de Deus. Ele conhece, ele diz que você ainda estava no ventre da tua mãe, eu ainda estava no ventre da minha mãe, e ele já sabia qual era o meu nome. Não importa quem se levanta contra você, o que importa é que o dono da vida, o dono de tudo, aquele que é o dono do sim e o dono do não, ele continua a nos guardar, a nos proteger, a nos sustentar. Irmãos, não importa o que falaram a teu respeito, não importa o que disseram, que você não iria conseguir, que você não iria chegar, que não dava, não importa, meu irmão. O que importa é a palavra que Deus ele decretou sobre a minha e sobre a tua vida. Quando Ele nos tirou do lamaçal do pecado, quando Ele nos separou no ventre da nossa mãe e nos chamou para ser mais do que vencedores nessa terra. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Senhor Deus e Pai, nessa noite é onde a tua palavra foi ministrada, Senhor Deus. A palavra que tu colocaste no meu coração, Senhor Deus, é o desejo de se lançar ainda mais em ti. É o desejo de viver ainda mais, meu Pai, as coisas que tu tem preparado para nós. Eu sei, Senhor Deus, que às vezes nós queremos conquistar, nós queremos viver coisas financeiras, nós queremos ter uma vida abastada, nós queremos ter carro zero. Eu sei que tudo isso coabita dentro de nós. Mas eu também sei, Senhor Deus, que não existe lugar melhor e nem situação melhor para se estar que senão dentro da tua vontade e na tua presença. E é isso, meu Pai, que o meu coração hoje queima nessa noite, aqui junto dos meus irmãos. É saber, ó Deus, que tu nos guarda, que tu nos protege, que tu nos livra da mão do amaldiçoador, que tu amarra o valente diante de nós, mas acima de tudo, Senhor, tu deseja usar a minha vida e a vida dos meus irmãos. Tu deseja usar os nossos lábios para levar a tua palavra, Senhor Deus, a toda e qualquer criatura. Mas para isso, Senhor Deus, existe um preço muito alto a ser pago. Existe um sacrifício muito grande, Senhor, que às vezes tende a nos levar a andar para trás. Tende a nos levar, Senhor Deus, a desistir de tudo, a colocar em xeque, meu Pai, todo o caminho que nós já percorremos. Mas Tu és um Deus que nos sustenta, que nos anima. Tu és um Deus que nos traz, Senhor Deus, pessoas que dizem: meu irmão, se você não está aguentando, eu vou contigo. Vamos caminhar mais uma milha porque eu estou do teu lado. Se você está fraco, eu te sustento com as minhas orações. Mas não fica pelo meio do caminho. Não desiste agora. Não para. Não deixa de caminhar. Porque eu ainda tenho visões a te revelar. Eu ainda tenho a tua vida para usar. Eu ainda tenho vidas para ganhar através de você. Deus tem levantado nessa geração homens e mulheres de Deus que vai fazer diferença. Homens e mulheres de Deus que aos olhos de muitos são improváveis, mas homens e mulheres de Deus que foram literalmente escolhidos pelo nosso Deus para ser boca dele aqui nessa terra. Não em púlpitos, não com microfones, mas no secreto. Assim como um dia, no secreto, Deus, ele deu a Davi a unção para matar um urso, para matar um leão. Deus vai te dar unção para você pisar a cabeça da serpente. Deus vai te dar unção para que você possa repreender a manifestação de Satanás. Deus, ele nos usa, ele nos prepara em secreto. Deus, ele nos dá a oportunidade de sermos pessoas melhores, não na frente dos outros, porque é o nome dele que precisa ser glorificado, é o nome dele que precisa ser honrado, é o poder dele que precisa ser visto através da minha e da sua vida. Mas é importante nós testemunharmos para testificar que o nosso Deus ainda é um Deus que nos dias de hoje, assim como ele foi com Isaac, com Abraão, com Jacó, com José, com Davi, com todos esses homens, ele é um Deus que continua falando e fazendo os seus feitos ao nosso respeito. Eu não sei o que disseram sobre a sua casa,
sobre a sua família, mas uma coisa eu posso te garantir, e posso profetizar, e se você assim recebe, levanta a sua mão. Aquele que começou a boa obra sobre a minha casa e sobre a sua casa, Ele é fiel para terminar. Não importa como está a situação no meio, mas o que importa é que lá no final, a nossa vitória já está nos esperando em Cristo Jesus. O que importa é que o Espírito Santo de Deus, mediante a tudo o que se levantar contra a tua vida, Ele vai estar ao teu lado. E não importa que demônio nenhum enviado por Satanás, eles não podem tocar na minha vida e na tua vida, na minha casa e na tua casa, na minha família e na tua família. Eu declaro e profetizo que as mãos poderosas e o nome santo do Senhor Jesus Cristo são a base central da minha casa e da tua casa, da minha família e da tua família. E sendo assim, todo aquele que crê, diga amém e aplauda o nosso Deus bem forte, meu irmão. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua vida. Irmãos, nós vamos terminar o nosso culto agora, mas eu queria sair louvando essa canção, como diz o nosso irmão assembleano, que Deus me deu agora. De repente vai completar tudo que você ouviu de bênção que Deus falou aqui nessa noite. Quando não posso te ouvir e o meu clamor já não muda o teu silêncio, são nuvens que escondem o sol e tornam o dia tão escuro quanto a noite. Então lembro que não podes me esquecer, que teu nome está gravado em minhas mãos, mesmo que ainda eu não consiga ver, sei que se levantará em meu favor. Lembra, Senhor, juraste o teu amor e nada pode mudar o que sentes por mim, nem os meus pecados. Lembra, Senhor, e faz mais uma vez os teus sinais, e saberão que ainda és o mesmo Deus. Oh, 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 oh. Quando não posso te ouvir e o meu clamor já não muda o teu silêncio, são nuvens que escondem o sol e tornam o dia tão escuro quanto a noite. Então lembro que não podes me esquecer, se meu nome está gravado em tuas mãos, mesmo que ainda eu não consiga ver, sei que se levantarás em meu favor. Lembra, Senhor, juraste o teu amor e nada pode mudar o que sentes por mim, nem os meus pecados. Lembra, Senhor, e faz mais uma vez os teus sinais, e saberão
que ainda és o mesmo Deus. Pai, nós te agradecemos por essa noite. Te agradecemos porque os teus filhos vieram para a tua casa. Te agradecemos, Pai, pelos louvores, pela tua palavra, pelo ofertório. E queremos te pedir, Pai, leva-nos agora em paz para os nossos lares, debaixo da tua santa e poderosa mão. E se por acaso, Deus, o inimigo vier para tentar tomar alguma coisa dos teus filhos, oh Deus, livra os teus filhos de roubo, de assalto, de bala perdida. Pai, se o inimigo vier contra nós por um caminho, por 7 caminhos fugirá de nós, porque a glória do Senhor está sobre as nossas vidas. Querido, eu profetizo que você vai ter uma semana incrível. O favor de Deus vai ser liberado sobre a tua vida de uma forma abundante, e que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, que sobre nossas vidas estejam de uma forma rica. Vai em paz, querido. Lembra, Senhor, juraste o teu amor, e nada pode mudar o que sentes por mim, nem os meus pecados. Lembra, Senhor, e faz mais uma vez os teus sinais, e saberão que ainda és o mesmo.